te controla a chave. O pequeno dele deixou o controle. Rebe que terisce o controle controloso. Rabada catara bahata rabashoto que terebeti cantara basuri entre cantara bacoto. Rabada cache terebehere que terebasoto que terebashantara ba. O yete que tu roko pontoro boshine que entara basuri rabada yatre que terisce que terebeshi outro costo. A batata coi meneti de costera manas, e me que se amanda corre me anda sorra, a catachere me de quem derivação. Amém. Graças a Deus. Shalom, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Deus abençoe a sua vida, Apóstolo Rodrigo, Maria Ruas, Gabriela, minha amiga e irmã Gisele, Escola Alegria do Saber, Jonathan, Lu Ribeiro, a paz, quem mais temos aqui? Suelen, Carla, André, Celar Joia, Sara, Dilma, Jair, Dideia, Suelen, Manu, Rose. É isso aí, gente. Tem uma unção fluindo na sua vida agora. Creia. Creia que há uma frequência de poder, uma frequência do avivamento do Espírito na sua vida, nesse exato momento te alcançando. Creia que o Espírito Santo está vivo dentro de você. Creia que o Espírito Santo fala ao teu espírito. Ele se revela, a presença de Deus se revela dentro de você. Talvez você estava frio antes de entrar nessa live, mas nesse exato momento a chama do Espírito arde novamente dentro de você. Junto com essa chama vem uma resposta de Deus.
Junto com essa chama vem uma decisão que você precisava tomar e que você estava com dúvida, mas agora é uma certeza. Nesse exato momento você já sabe o que fazer, porque o Espírito Santo, ele é o Senhor da verdade, ele está dizendo as verdades que você precisava ouvir. E o Senhor manda dizer: não se preocupe com as coisas básicas dessa vida. Ele diz: não se preocupe com comida, não se preocupe com conta de luz, não se preocupe com aluguel, não se preocupe com essas coisas, porque Ele é o Jireh, Ele é aquele que vai prover. E talvez você esteja dizendo: Senhor, mas eu atrasei, Senhor, 10 dias uma conta, eu estou envergonhado. E Jesus diz: Lázaro morreu e também ficou atrasado, até fedia, mas houve uma ressurreição, e Deus vai ressuscitar aquilo que está morto na sua vida, Ele vai ressuscitar aquilo que está morto nas suas finanças. Nesse dia, esse é um dia para você acreditar em milagre. Esse é um dia para você acreditar na provisão. Eu te exorto agora. Eu te desafio a acreditar na provisão. Deus não te quer passando aperto financeiro. Deus não te quer passando vergonha. A vergonha não faz parte do reino de Deus. Está vendo a confirmação? Pai amado, apóstolo, acabei de pagar meu cartão, atrasei 10 dias, eu estava desesperada. É isso, minha irmã. Se você tiver um pouquinho mais de coragem, quebra esse cartão hoje aí. Quebra ele. Eu vivo há mais de 20 anos sem cartão. Deus prospera. Amém? Deus vai começar a fazer muito milagre a partir de hoje na sua vida. Apóstolo, como é que eu vou saber que o Senhor está falando diretamente comigo? É contigo mesmo. Se você está com essa dúvida, é contigo mesmo. Eu recebo, glória a Deus, hoje eu e minha casa estamos tendo o sinal dessa palavra, obrigada, amém. Deus está confirmando a palavra, tem uma unção profética aqui. E eu vejo algo que foi tirado de você, algo valioso que foi tirado de você, é um bem. Você é um Isaac que foi tirado da tua mão. Você não queria, mas você teve que entregar. Mas eu vejo a pessoa batendo na tua porta e te devolvendo. E o Senhor manda dizer: é tempo de restituição. É tempo de restituição. Essa é a palavra para a sua vida, amém? Convida alguém aí. Já era para eu colocado aqui meu convidado, mas tem algo acontecendo aqui. Convida alguém, convida 10 pessoas, escreve aí, está sendo tremendo. Você sabe que eu não sou de ficar profetizando na live, mas tem uma unção aqui. Eu vejo uma moto se transformando num carro, e Deus está dizendo: não é mais para você andar de moto, é para trocar por um carro. E ele fala, junto com essa palavra há um livramento. E o sinal é que você vai achar um carro com o preço 2 vezes o valor da moto. E você vai comprar esse carro. E você não vai andar mais de moto, você vai andar de carro com a tua família. A segurança de um automóvel. Tá bom? Até aqui. Gente, eu vou convidar o apóstolo Moisés. O apóstolo Moisés é um avivalista. Também é um dos discípulos do meu mentor, apóstolo Jefferson Neto, lá dos Estados Unidos. O Moisés, ele está em Brasília, naquela terra de avivamento.
Um homem que tem uma palavra do céu, um homem cheio do Espírito. Então vocês vão ficar aqui até o final. Porque Deus, eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que Deus nunca usou o apóstolo Moisés como vai usar hoje aqui. Porque há uma unção aqui. Então vamos receber esse meu amigo e vamos aproveitar esse momento maravilhoso juntos. Chamando aqui já. Shalom, avivamento. Aí, maravilha. Graças E aí, correria, né? Correria, né? Correria aí, chegando lá do outro lado, né, de Brasília, aí, numas atividades. Mas estamos aqui muito gratos pela tua vida, teu ministério, esse momento tremendo que eu estava acompanhando aqui, essa unção que estava sendo liberada aí, profética, sobre essas pessoas que, de uma forma muito humilde, simples, acreditam em momentos como esses. Amém. Acreditam que Deus usa esses canais, onde há a Bíblia, onde há a seriedade, para liberar o que Ele quer liberar. E meu aplauso a essas pessoas que acreditam nisso. Deus não vai deixar cair a palavra só porque é uma live, só porque não é presencial. Parabéns, apóstolo, pelo lindo trabalho. É uma honra estar aqui no seu canal. Muita gratidão. Amém. Muita gratidão. Apóstolo, eu vi um anjo com um carimbo. Sabe esses carimbos que carimba passaporte, dizendo que está aprovado, né? Esse anjo carimbava na sua testa. Só que ele carimbou um mapa do Brasil. Né? E o Senhor diz assim: você foi aprovado. Eu não sei do que. Mas ele diz assim: você foi aprovado. E o seu nome e a sua face, exatamente isso. A sua face será conhecida em todos os cantos dessa nação. Meu Deus. Essa palavra, chegou o seu tempo, meu irmão. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor nos ajude a lidar com essa tremenda responsabilidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente possa servir com humildade, né? Com carinho, devoção. E não há muito o que dizer, né? Há o que perceber, orar, né? Nós estamos aqui, prontos a servir. Deus é contigo, apóstolo. Amém, meu amigo. Olha, e se você é pastor e está assistindo essa live, você pode fazer cumprir a profecia. No judaísmo a gente aprende isso, que quando Deus profetizava, o povo fazia a profecia cumprir. Então você já vai entrar em contato com o pastor Moisés, você vai ver o que ele fala aqui, a unção que ele carrega. E você já vai marcar com o pastor, entrou um pastor aí, confirmação. E você já vai marcar com o pastor Moisés para ele ir na sua igreja falar do avivamento. E o tema da nossa live hoje é esse: entendendo a estação do avivamento, que é um assunto que o apóstolo Jefferson está trazendo para o mundo, e os seus discípulos juntos estão espalhando. O apóstolo Moisés, o apóstolo William, o pastor Valdirã. Eu estou chegando agora, né, atrasado nessa corrida, mas engajado. Fica à vontade, meu amigo. Fale aí o que você tem para falar. Maravilha. Bênção de Deus. É honra. Está aí com a gente, aí acabou de entrar o Julimar, não é ele? Eu não enxergo. É o Julimar, não é? Lá do Tocantins. Ah, não, Júlio Moraes. Pensei que fosse Julimar. Não conheço desse também. Maravilha, maravilha. Bom, é uma honra para nós estar aqui para falar, conversar com o apóstolo, ouvi-lo, claro, né, sobre isto, e entendermos o quanto nós precisamos estar alinhados com estas estações que fazem parte do mover do Espírito Santo. As estações abertas, né? Não apenas um encontro, mas o que o encontro trata.
do que o encontro diz respeito. E isso é algo muito forte. Nós já temos pregado muito sobre isto, e fiquei muito impressionado quando, acompanhando as postagens do apóstolo, vi que ele estava, de fato, desenvolvendo um belíssimo raciocínio sobre a necessidade de que nós entendamos este tempo de uma forma mais específica, né? Como as exposições feitas acerca da oração e do pranto de Jesus sobre Jerusalém, quando ele diz, olha, vocês não conseguiram entender o tempo, né, da visitação do Senhor. Então, e é uma coisa assim que muito me chama a atenção, porque a maneira contrita com que Jesus se manifesta em pouquíssimos momentos, Apóstolo, quando ele está... Desculpe interromper, está tendo um ruído, eu não sei se é da rua aí ou se é seu microfone. Eu estou usando o microfone do meu fone, então eu não sei se está... Aqui eu estou ouvindo perfeitamente. É como se tivesse um carro de som passando, falando. Tem não, né? Ah, tá. É o telefone, talvez, da minha esposa, que está mais perto, que está captando o som dela. Tá, é isso. Pode ser que ela... Acho que ela vai abaixar ali um pouquinho. Tá bom. Aí, pronto. Pode seguir. Não. Que isso? Então, melhorou? Vê se melhorou aí. Oi? Pede minha desculpa para ela. Não. O apóstolo não sabia que era o seu telefone lá na cozinha. Ela está ouvindo de lá. Aí agora a captação tremenda. Eu não sabia que estava captando assim. Olha, meu Deus. Aí, bom. Então, é uma coisa que me chama a atenção, que há coisas que mexem com o coração de Deus de uma forma muito sensível, né? E uma delas é que você vê isso presente em Jesus, quando ele está recebendo a lavagem dos pés da mulher que o fez, né? Quando ele está diante do túmulo de Lázaro, né? Quando ele está orando por Jerusalém, por causa exatamente da inoperância de Jerusalém em lidar com a estação de Deus. E o que eu acho mais desafiador é que nem sempre a presença de profetas torna isso uma realidade. Porque João Batista falou inúmeras vezes, e mesmo assim eles não entenderam. Então, a presença profética nem sempre resolve esta percepção, porque há coisas que independerão da presença profética, elas serão necessárias a partir de uma percepção pessoal e da compreensão, da leitura, a partir do que a Bíblia diz de como Deus se move, de que aquele é um tempo diferente. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com a minha equipe de mídia. São 3 pessoas, 4 pessoas que fazem um trabalho lindo, um trabalho voluntário, só para mostrar a eles que as nossas postagens deveriam começar a acompanhar o formato do que Deus está fazendo nesse tempo. Uau, é isso. Ok? Ou seja, não dá para... Isso pega todo mundo. Não dá para a gente continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Nós tivemos o Rasga os Céus em Brasília. Nós tivemos a minha proclamação ao apostolado. Nós estamos vendo o que Deus está fazendo nos lugares onde nós temos ido a partir dessa relação com esses campeões, como é o caso do apóstolo Jefferson, o apóstolo William. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Nós temos que entender o que está acontecendo. Porque Deus não trabalha na nossa direção. Olha, o Shai, Tail no Hole. Você estava falando sobre gente endividada. Olhe bem. Você estava falando sobre gente com dívidas. Pessoas às quais Deus estava tocando, abrindo portas. Deus tem um modelo completamente diferente de lidar com necessidades. Quando Deus resolveu falar em festas bíblicas, ele falou diante de um povo que estava vivendo uma necessidade completamente inusitada, que era a escravatura. Porque
Deus usa essa questão de festas para dizer que essa é a maneira dele de lidar com necessidades. Necessidades atraem o festejar de Deus. Por isso diz a Bíblia, a virgem se alegrará na dança. Se alegrará na dança, tá exatamente. Triste. Ela está triste, porque ele está dizendo se alegrará, e Deus fala assim, ô virgem, está triste, dança, festeja. Você se alegrará na dança. Então, a maneira de como... Aí Deus pega e cria necessidades, porque a partir dali ele vai tornar aquilo algo sobrenatural. Você quer maior necessidade de que uma mulher tenha que explicar como é que ela ficou grávida sem ter ido para a cama com um homem, alegando que viu um anjo, que o anjo disse que ela engravidaria? Olha como Deus permite determinadas necessidades para transformar aquilo em grandes conquistas. E o que nós encontramos é que quando Deus vai a Moisés e diz, você vai dizer a Faraó que eu quero que o meu povo saia para que me celebrem uma festa no deserto. A última coisa que você espera é que Deus vá chamar de festa ou de lugar festivo um lugar onde tem escorpião, serpente, pedra, calor e qualquer outra coisa. Que auditório estranho. Que auditório estranho. Meu Deus. Então eu estou falando com gente aqui que provavelmente está vivendo em meio de escorpiões, em meio de pedras secas, em meio de serpentes, em meio à terra árida, em meio a dificuldades que eu não posso medir, mas o que eu sei é o seguinte, este lugar é propenso ao festejo de Deus, porque é neste festejo que o sobrenatural se manifesta. E o Sinai deixa isso claro, porque aquele foi o dia da festa. Não foi a dança de Miriam, não foi o cântico de Moisés, foi o encontro no Sinai, naquele lugar tremendo, em que tudo depunha contra que Deus estava festejando, com trovões, com voz e com som de trombeta que ia aumentando, à medida que a festa ia acontecendo. Então, esse encontro com essa estação, essa maneira que Deus espera que nós entendamos o que está acontecendo, pelo amor de Deus, nós precisamos entender que há algo se movendo diferente no planeta Terra. Algo se afunila, algo está nascendo de uma forma extraordinária. É uma estação peculiar, uma estação profética, uma estação apostólica, uma estação que define parâmetros imutáveis de Deus. Ou nós entendemos isto, ou nós vamos ficar, então, andando em círculos, perdendo tempo e, acima de tudo, sem perceber que Ele está nos visitando. Ele está nos visitando. Então, para mim, é muito interessante o tema de entender as estações do avivamento, como isso se dá, como isso ocorre, que estágio nós estávamos por ocasião do capítulo 2 de Atos, que estágio nós estamos hoje, como essa estação define o Hag de Deus, que é diferente de Moedim, não é verdade? Como eu estou lidando com o encontro, como eu estou tornando esse encontro algo produtivo, como eu estou trabalhando isso numa perspectiva divina e não apenas na perspectiva do que eu preciso. Porque se fosse na perspectiva do que o povo precisava, Deus não teria feito a festa no deserto. Deus teria feito a festa em Canaã. O lugar da festa, apóstolo, teria sido em Canaã. Mas não foi. O lugar da festa não foi onde tinha leite e mel. Engraçado é que o próprio Moisés ele já profetizou isso para Faraó antes da libertação, né? Que ele dizia, deixe meu povo ir para que me celebre festa no deserto. No deserto. Isso aí é a palavra que ele deixa e ele diz, você vai dizer isso a Faraó. O comunicado é, por que eles vão embora?
Êxodo 5:1. Para me celebrar uma festa no deserto, diz o Senhor. Mas o que Deus disse que daria a Abraão era um deserto? O que Deus disse que daria a Abraão? Canaã, a terra que mana leite e mel. Tinha leite e mel no Sinai? Tinha leite e mel no deserto? Não tinha. Não tinha. Só tinha maná. Tinha maná, tinha codornizes, muito escorpião, muita serpente, que Deus até as usou para matar 3.000 deles por causa de murmuração. O deserto não era o lugar final. A grande verdade Rogei, Shai, Rende Soul, é que nós estamos esperando Canaã para celebrar. E eu quero ver você celebrar aqui, eu quero ver você celebrar na jornada. A celebração da festa não era no lugar final, a celebração da festa era no durante, na jornada. Por isso ele diz, a festa vai ser no deserto, em Canaã é outra coisa. A frase que eu escrevi aqui, não devemos esperar motivos para festejar. Festejamos no deserto para que os motivos venham. Para que eles se consolidem. Isso é muito normal, porque aqui no nosso ministério, nós celebramos, nossa igreja é online, né? E nós temos discípulos no mundo todo. E nós celebramos todas as festas online. Tremendo. Aí eu falo assim, olha, nós vamos festejar a festa da Páscoa. Tem que ter o peixe, tem que ter não sei o que, não sei o que lá. Aí de vez em quando um fala assim, apóstolo, eu não vou festejar porque eu não tenho dinheiro para comprar comida para a festa. Aí eu digo, pelo amor de Deus, eu boto uma fatia, eu boto um ovo na mesa. Porque não é questão de você ter. Aquele povo era escravo. Era um povo saindo verdade. no meio do deserto. Deus falou, faz festa para mim. Festa requer um monte de apetrecho. Mas, quando você começa a entender que Deus quer uma celebração, mesmo na sua dor, no seu sofrimento, na sua vergonha, a bênção vem depois. É verdade. E o foco, para mim, da grande pegadinha de Deus, pastor Marcos Agner acabou de entrar aí, campeão, está aí conosco, um grande colaborador. O grande lance desta questão que envolve este Moedim e este Hag da parte de Deus, esses dois conceitos de encontro, é que o que se esperava quando nós chegarmos em Canaã, nós vamos festejar. E Deus diz, não, a festa vai ser no deserto. Ou eu aprendo a festejar na jornada, ou eu não saberei festejar quando eu chegar. Quem não festeja na jornada, não festejará devidamente no lugar da chegada. Então eu quero dizer essa rede linda que está aí, ó, essa rede do apóstolo que eu estou tendo o privilégio de estar hoje aqui. Pelo amor de Deus, festeje na jornada. Celebre esse Moedim, celebre esse encontro agora. Se você tem um pão, se tem um peixe, se você tem ouro, se você tem prata, se você não tem nada, se prepare porque você está alinhado se você aprender a celebrar na jornada. Que revelação. Reobai, Shai, Soberhen. Meu Deus. Eu estou dando uma mentoria de calendário aí para o pessoal e essa eu não sabia, não tinha percebido, da festa no deserto, como você falou. Já está anotado aqui, ó. Tá anotado. Tremendo. Tremendo. É Êxodo 5:1, é quando... E o interessante, apóstolo, olhe bem, essas pessoas maravilhosas que estão aí, que querem a revelação. E o interessante é que você vai encontrar, eu disse isso lá pregando aos pastores, mas não pude desenvolver, porque inclusive houve uma questão profética muito forte, eu fui até interrompido no meio, mas foi muito forte. A questão é que quando você olha para as estações do avivamento, você vai encontrar que existem ocasiões em que essas estações falam do encontro.
Ou seja, haverá um encontro, haverá uma estação. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 1, quando diz o texto que Deus criou tempos e tempos, estações, luzeiros para o dia, para a noite, as estações, etc. Vai encontrar, quando você lê Levíticos 23, que nós temos que ser bíblicos aqui, não é? Isso aqui não é uma conversa de gente doidinha que está se arrepiando e falando em línguas apenas, não. Isso aqui é um mapeamento bíblico para entendermos, pelo menos, o máximo que pudermos, que a gente mesmo assim já tem dificuldade, o caminho que Deus está traçando no seu mover. Quando você lê o texto de Levíticos 23, você vai ver no versículo 1, no versículo 2, você vai ver que vai dizer que estas são as festas do Senhor. A palavra festas ali no hebraico é moed, né? Moedim, que vai falar exatamente dos encontros de forma generalizada. Mas antes de Levíticos, quando Deus estava tratando a coisa de forma pessoal, especificamente, para falar daquilo que ele faria em dado momento, a palavra no original que ele usa já não é moed. Se você puxar aí o Strong, em Êxodo capítulo 5, versículo 1, quando ele diz para que me celebre uma festa no deserto, a palavra festa aí é Hag. E Hag aprofunda mais a questão. Hag não é moedim, porque Hag não está falando apenas do encontro. Hag está falando do que esse encontro vai ser. Então eu preciso entender não apenas o seguinte: nós estamos num tempo profético de avivamento, ok, mas eu preciso saber o que é que eu vou fazer nesse tempo. E a grande pegadinha é que quando Deus manda falar com Faraó, Deus não manda dizer a Faraó que aquilo seria apenas um encontro. Aquilo seria um encontro com algumas características muito definidas por causa da expressão que ele usa no hebraico. E o avivamento, se ele não for compreendido a partir dessas especificações, não passa de um encontro. Você pode chamar de encontro de sedento, encontro de Pentecoste, encontro de desencontro de apaixonado, chama do encontro que você quiser. A questão é só um momento. A questão é, como é que eu estou fazendo a conexão entre Moed e Hag? Como é que eu estou conectando o encontro com aquilo que o encontro representa? Então, para mim é fundamental que nós entendamos isto. Por exemplo, Miriam, eu deixei claro que Miriam não entendeu as características do encontro na sua totalidade. Porque uma hora ela estava dançando, outra hora ela estava leprosa. Misericórdia. Misericórdia. Uma hora está dançando, tocando tamboril, porque está vendo o inimigo morrer. Porque tem gente que só celebra quando vê os inimigos morrerem. Outra hora está leprosa. Então você vai ver que Miriam, tocando tamboril, porque está vendo o inimigo morrer. Mas está leprosa porque não entendeu quem é quem, Roeshai, no avivamento. Misericórdia. Onde você estava falando de honra. Eu estava trabalhando lá na igreja, não pude assistir, minha esposa acompanhou, eu estava trabalhando muito ontem lá, mas vocês estavam falando de honra. Você não faz ideia o quanto isso tem destruído avivamentos. A desonra de Miriam, a desonra de Arão, no mover, porque entenderam o encontro, Moed, vamos lá, mas não entenderam Hag, as em Hag, a gente sabe quem está nos protegendo. Oh, Nai, Shai. Em Hag, a gente sabe como proteger o outro. Em Hag, a gente sabe que esse encontro tem a finalidade de revelar a glória de Deus e não o que eu quero, da maneira como deve ser. Então você vai ver. Então Miriam está tocando tamboril aqui. Oh, o inimigo morreu. Oh, e daqui a pouco cheia de lepra, porque desonra Moisés.
O que é isso? Perda de balance, perda de equilíbrio no mover. No mover. Você não pode perder o balance. Está tocando o tamboril, vai até o fim. Honre a quem tem que honrar. Seja liderado por quem tem que liderar. Seja grato com o que as pessoas fazem. Seja grato, grata com o que recebe. Seja grato com Deus. Derrame tudo, quebre o vaso, deixe cair o alabastro. Invista, viva não apenas o encontro, mas as suas especificações. E o grande desafio nesse momento não é mais crer que há um avivamento. Eu acho que esse não é o desafio para muitos. O grande desafio é como é que eu vou me mover neste avivamento. Eu vou começar tocando tamboril e acabar leproso? Vou começar tocando tamboril e acabar fazendo bezerro de ouro para os outros adorar? Tem muita gente... Eu vou começar... Lá está vazia, faz muito barulho. Porque, olha, exato. Não é um adorador, mas não tem raízes na adoração, não tem raízes no comprometimento com o reino. É apenas alguém que toca tamboril. Ou eu vou entrar pelo caminho de Pedro, que não obstante ter feito aquele lindo discurso que fez no dia de Pentecostes, foi severamente denunciado por Paulo. Por que foi severamente denunciado por Paulo? Porque perdeu completamente a noção de trânsito entre judeus e gentios. Eita. Então você vai ver que Gálatas capítulo 2, a Bíblia vai falar que Paulo está fazendo uma defesa quanto às questões que envolvem o apostolado. E ele vai deixar claro em Gálatas capítulo 2 que Pedro era digno de ser repreendido porque não era sincero e honesto com as etnias. Quando estava com os da circuncisão, ficava do lado deles. Quando estava com os gentios, estava perdido. E a Bíblia diz que Paulo o resistiu em rosto. Ok? Versículo de número 11, a palavra de Deus diz: quando, porém, Cefas veio de Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Sabe o que é isso? Não sabia lidar com os encontros. Não sabia lidar com os encontros. E também os demais judeus, versículo 13, dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Eita, meu Deus! Meu Deus! Sabe o que é isso? É a perda da sensibilidade gradativa do mover de Deus. O Pedro do Pentecoste já estava contaminado. Assim como a Miriam do Mar Aberto, marchando a pé enxuto, se contaminou. Então, nós precisamos entender as estações do mover para que nos guardemos e não venhamos a nos tornar traidores do encontro. Porque, de alguma maneira, Deus vai nos desmascarar. Eita, meu Deus. Forte demais. Não entra por esse caminho, porque Deus vai pedir conta, como aqui dançou Pedro e Barnabé. E olha, apóstolo, a coisa é séria. Nós estamos falando aqui de avivamento e estações. Olha bem,
Paulo está dizendo aqui o seguinte, a ponto de o próprio Barnabé, que era um cara em altíssima estima, o próprio Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Agora, olha que coisa terrível que o texto vai dizer. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Paulo não está falando aqui de questões pessoais isoladas. O que Paulo está fazendo aqui é uma denúncia. Vocês podem ser apóstolos, vocês podem ser quem vocês forem. Cuidado para não traírem a verdade do Evangelho. E existe avivamento sem o Evangelho da verdade? Pelo amor de Deus, claro que não. Existe avivamento sem o Evangelho da verdade, apóstolo? Quem trai a verdade do Evangelho não tem direito ao avivamento. Então, isso é uma estação. O Evangelho é o Evangelho da graça. É a estação, é o Moed de Deus, é o Moedim de Deus, é o Evangelho da graça, a estação do Evangelho, é o encontro que o Evangelho promove. Se você trai isso, você vai ter problema com Hag, que são as especificações. Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11. É muito interessante quando a gente avalia como é que estava o avivamento da igreja primitiva, entre os líderes. E nós não podemos deixar isso acontecer, e Deus entregou isso nas nossas mãos para que a gente cuide. O que eu acho mais interessante é a humildade de Deus em colocar essas coisas nas nossas mãos, como Jesus ensinou acerca dos servos, acerca dos mordomos. Estou entregando nas mãos de vocês. Cuidem disto, cuidem dessa estação, cuidem desse mover. Não deixe que esse fogo se apague. Cuidem disto, cuidem disto. Ô, apóstolo, na prática, se o senhor tiver que dizer um conselho para esse povo, assim, o que vocês devem fazer para se manter nessa estação? O que vocês não podem fazer para se manter nessa estação? Usando exemplos atuais, o que passa na sua cabeça aí? Apóstolo, para mim o texto é o modelo. Em primeiro lugar, não se veja como alguém intocável. Pedro, a gente até dá um desconto, mas Barnabé era um homem de excelência. Barnabé, ele é responsável por Paulo não ter se desviado, né? Porque exatamente. Então, quando Paulo se converte, Paulo quer se aproximar dos apóstolos, e os apóstolos têm medo de Paulo, né? Da história de Paulo, e eles recusam. Então, a Paulo vai para casa querendo desistir. E Barnabé pegou Paulo e falou, vem cá, Paulo, deixa eu apresentar você para a galera aí, eu vou fazer essa conexão. Então, se existe Paulo, é por causa de Barnabé. Barnabé era o cara. E agora ele titubeia por causa de uma distração, literalmente uma distração. Então, o meu primeiro conselho, apóstolo, se eu não for claro, me ajuda. Pode me ajudar. Meu primeiro conselho é, não acredite que você é intocável. Você não é intocável. Nós não somos intocáveis, nem eu, nem você, nem os que estão nos ouvindo aí. Nem Pedro, nem Barnabé. Não, nem Barnabé. Essa tocabilidade é algo que Deus deixou explícita. Todos nós somos tocáveis. Não existem intocáveis. Você vê que Paulo veio depois, né? Paulo veio depois. Exato. Eu vou chegar lá. Né? Ele tem autoridade de Eu estou chegando. Você está errado, Pedro. Você está errado. Exatamente. Agora segura, porque o que vai dizer o texto é o seguinte, que quem resistiu, irmão, isso aqui, foi alguém que estava nos bastidores. Alguém que não andou com Jesus, viu a Jesus. Alguém que não esteve na seleção dos 12 de Cristo. Ok? Deus vai usar da forma mais inusitada para lhe mostrar que você não é intocável. Cuidado com os anônimos. Eita, cuidado com os pequeninos. Cuidado com os pequeninos. Cuidado com os anônimos.
eles estão revestidos de muita autoridade para fazer aquilo que os famosos deixaram de fazer. Meu Deus. Eita! Meu Deus, porque quem está falando aqui é Paulo, escrevendo aos Gálatas. Hoje todo mundo tem a epístola de Gálatas nas mãos, mas aqui, o que era a epístola de Gálatas? Uma carta de um cara que todo mundo ainda não sabia. Ai, meu Deus. Uma carta de um cara que ninguém sabia exatamente como é que era. Esse cara estava matando antes, agora está aí um cara sem valor, sem nada. Um cara anônimo do ponto de vista daquilo que hoje não é, mas que Deus usa. Cuidado, porque quando menos espera alguém que você acha que não tem nada, estará revestido de autoridade para lhe mostrar a intocabilidade. Então, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, nós não somos intocáveis. Em segundo lugar, tem gente anônima vivendo dimensões iguais ou maiores do que as que nós vivemos. E por experiência, meu amigo, né? Eu sou convertido desde 94, eu tenho um pouquinho de experiência também, o senhor deve ter bem mais do que eu. Por experiência, eu vou te falar. Deus pode usar duas pessoas para te exortar que você saiu da estação. Quem está em cima e quem está, entre aspas, embaixo, pequenino. E quando vem de baixo, dói mais. Verdade. Quando Deus tem que usar a moça que passa na rua limpando o chão para falar contigo, ele vai te quebrar. Para falar, exato, é o anônimo, é a dor do anônimo. Quem são esses caras que estão aqui na Babilônia? Quem são esses caras? Esses caras são prisioneiros, pois eu tenho uma notícia para vocês. Eles são mais inteligentes que vocês, eles têm mais conhecimento científico que vocês, eles são mais habilitados a lidar com mistérios do que vocês, ainda que sejam anônimos. Meu Deus. São aqueles que chegaram com Daniel na Babilônia, ok? Que eles chamaram de Sadraque, Mesaque e Abednego. E é o que tem se falado pelo apóstolo Jefferson Neto e por vocês, que esse avivamento será o avivamento dos pequeninos e dos anônimos. Exato, exatamente, não haverá. Deus vai tirar da mão de 20 grandões e vai colocar na mão de 20 milhões de pequenininhos. Não haverá protagonistas, estrelas, porque é desse jeito. Agora, tem uma terceira coisa aqui, que é o meu conselho para quem quer manter esta unção. Líderes que estão aí, pastores que estão aí, pessoas que estão aí nos ouvindo tão carinhosamente, homens tremendos que estão aí. Terceiro conselho que o texto está me mostrando, cuidado quando você transitar no meio de gente. Cuidado com o tipo de trânsito que você tem no meio das pessoas. Porque o texto vai dizer o seguinte, o texto vai dizer, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, alguns, cuidado com esses alguns. Aí ele vai dizer assim, e também os demais judeus dissimularam, afastou-se, versículo de número 12, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Ok? Então, tinha os gentios e os da circuncisão. Na verdade, tinha ali pessoas. E a denúncia foi por causa da inabilidade de Pedro e Barnabé de lidar com pessoas. Por que é que você quer enterrar na goela dessas pessoas aquilo que nem você vive? Porque tem muita gente que pega esse texto aí para dizer que nesse texto Paulo ele falou que não era necessário pregar o judaísmo, porque os gentios podem viver a vida de gentio. Mas, na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte, cara, você está pregando uma coisa muito séria, que é o judaísmo, mas você não está mostrando isso, você não está vivendo isso. Então, não tá, é o que ele está dizendo. Exato, apóstolo, é o que está no versículo 14. Sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus, inabilidade de cuidar de pessoas. No
avivamento, o grande desafio é cuidar de gente. E outras, cuidar de gente. Apóstolo, cuidar de gente. Quem não cuida de gente não vive avivamento na sua totalidade. Pedro, Rochai, cuida de gente da forma certa. Tu tá enfiando na goela deles o que nem tu vive. O que tu tá pensando dessas pessoas? Aqui está o Hag. Por que está o Hag aqui? Por causa da letra Het, que significa proteção, cerca. Yes, muralha. O que Paulo está fazendo aqui? Protegendo aquelas pessoas. Paulo não está apenas no encontro do mover, Paulo está nas especificações desse encontro, e eles envolvem proteção, cuidar de gente devidamente, porque Pedro aqui era malícia pura. Agora, olha e a palavra interessante. Você está falando aí, né? Nós temos os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista dele que vai mais longe, pastor dele da aliança e mestre. Todos os ministérios, eles servem a um só, ao pastor. É verdade. Que cuida. É o pastor que vai ter contato direto com a vida, com a pessoa. Né? Ainda que não seja o ofício definido, mas de alguma forma ele vai estar ali. Exatamente. Então Pedro, ele estava ali sendo talvez um apóstolo, mas ele esqueceu de ser pastor. Deixou de ser pastor. Deixou de ser. Exato. Então, quando você quer ser pastor, você pensa na estrutura, mas não pensa no ser, na pessoa. Então, apóstolo, esse seria o meu quarto conselho. Cuidado quando você estiver lidando com gente. Não brinque com pessoas. A sua pergunta foi: como é que a gente vai manter isso? Como é que a gente vai entender as dimensões desse encontro? Eu já enumerei aqui. Estou no quarto, enumerando o quarto. E tem mais. Não apenas isto. Transparência. Apóstolo, transparência é uma das coisas mais preciosas no mover do Espírito Santo. Porque a transparência vai trazer à tona questões de convicção. Paulo poderia ter poupado a Barnabé porque foi o seu discipulador. Paulo poderia ter poupado a Barnabé porque foi seu discipulador, mas Paulo foi transparente. Até Barnabé. E eu estou denunciando com transparência. Mesmo que ele tenha sido meu discipulador, mesmo que ele tenha sido a pessoa que me introduziu, ele também acabou se deixando levar. Um avivamento sem transparência morre. Papo reto, papo maduro, né? De adulto para adulto. Não teve aquela coisa de tô ferido. Paulo não. Não, é papo reto, Barnabé. Papo reto. Não, Barnabé, que isso, rapaz? Não, é transparência. Avivamentos onde as coisas são transparentes. O que é, o que não é, não é. Fantástico. E outra coisa, não tem chororô, não tem reclamação, não é verdade? E a última coisa que eu enumeraria, né, após essa quinta, sexta, o sexto conselho, seria: o evangelho está acima de todos nós. O evangelho de Jesus precisa ser protegido. A palavra vai dizer o seguinte: quando, porém, vi que não procediam corretamente, ele não vai dizer com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu acho que é, não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. O Evangelho está acima de Pedro, o Evangelho está acima de Barnabé, o Evangelho está acima de Jefferson Neto, o Evangelho está acima de Ricardo, acima de Moisés, acima de Malafaias, acima de Luiz Hermínios, acima de Billy Graham, acima de Gesiel, acima de... O Evangelho está acima de todos nós. O Malafaia também? De todo mundo. Então... Evangelho está acima de todo mundo. O meu regulador é o Evangelho. Está fazendo o que o Evangelho diz? Opa, estou dentro. É avivamento
tempo segundo o Evangelho? Tô dentro. É mover segundo o Evangelho? Tô dentro. É modo de tratamento segundo o Evangelho? Tô dentro. É doação segundo o Evangelho? Tô dentro. Olha. Se não é, me desculpe, mas eu tô fora, porque o Evangelho está acima. O achai, quer deixar. O Evangelho está acima de tudo e de todos. Yes. Esse é o meu conselho. Tem um texto forte que você conhece, Filipenses 1,16, que Paulo escreve também lá em Filipenses 1,16, ele vai dizer assim: estes o fazem por amor, sabendo que aqui eu me encontro para a defesa do Evangelho. Tem uma outra tradução, olha aí, ó, que eu gosto mais, que ele vai dizer assim: eu fui posto para a defesa do Evangelho. E ainda tem outra que diz: eu estou incumbido na defesa do Evangelho. Eu tenho ela aqui, estou incumbido da defesa do Evangelho. E ele vai dizer mais, e tem mais. Olhe bem o que eu vou dizer para vocês. Quando eu fui ter com vocês, eu não fui ter com vocês com palavras de sabedoria, de ciência, mas com demonstração de espírito e poder. E depois ele diz que poder é esse. Ele vai dizer que o Evangelho é o tal poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tem chororô. Avivamento sem Evangelho não é avivamento. Avivamento, se não for cuidado, perde a conexão com o Evangelho, como que aconteceu em Gálatas 2, e Deus já está pronto para nos pegar na curva. E eu quero encontrar Deus na curva, não para fazer o que ele ia fazer com Moisés, por causa da circuncisão, que o negócio pegou. E a mulher disse, marido sanguinário, que o anjo ia pegar ele e arrebentar com ele. Eu quero encontrar Deus na curva para receber de Deus o seu galardão. E acabou. Quero ser obediente à visão celestial. Isso aí é o que o Evangelho, é o que o mover do avivamento traz. É isso que esses encontros promovem. É isso que o encontro Moedim, a estação do avivamento, precisa provocar. Então, cuida disso que Deus entregou. Eu deixei aqui 6 elementos que nos ajudam a proteger a visão, que nos ajudam a não errar, para que entendamos o que é esse tempo do mover de Deus. Glória a Deus. Meu Deus, como eu aprendi hoje, meu irmão. Eu estou aprendendo muito aqui com você, toda essa turma tremenda. Eu conheço assim, muitos assuntos diferentes. O pessoal fala, né? Apóstolo conhece muita coisa diferente, mas avivamento eu sou uma criança. Eu estou extremamente cru nessa unção ainda. Estou mergulhando de cabeça e, meu Deus, como eu tenho aprendido com você, com o apóstolo. E ninguém... A gente nunca sabe, pastor, o suficiente. Eu me considero um aprendiz nestas questões. Eu estou aprendendo, independente do que vivemos, do que temos vivido, do que queremos viver, e é assim que eu quero me manter. O mesmo aprendiz que você é, apóstolo, eu sou. Nós somos aprendizes. E é isso que nós vamos viver. Bons aprendizes, né? Bons captadores da revelação. Porque o Evangelho é revelação. É verdade. A compreensão dessa conexão, dessa estação, né? Dessa onda que se manifesta. E se a gente achar que sabe tudo sobre isso, estamos mortos. Inclusive, Pedro aqui fazia isso porque ele já estava bem tranquilão acerca de tudo que ele tinha visto, de tudo que ele já tinha ouvido, de tudo que ele estava bem tranquilão, mas ele não esperava que no meio daquela segurança alguém lembrasse a ele que o Evangelho é maior que ele. Gente, vamos lá. Um aviso rapidamente. Eu quero convidar vocês para um dia de avivamento presencial. Nós vamos ter transferência de unção, vamos ter ativação profética, vamos ter palavra profética. Apóstolo, nós vamos ter um momento onde os profetas presentes, claro, os validados por nós, vão sair no meio do povo entregando recados de Deus. É uma coisa de louco. Então, e vai ter ensino, vai ter avivamento, vai ter cura.
Vai ser um dia inteiro, aqui na região dos lagos do Rio de Janeiro. Olha só como é que é bonito o negócio aqui. Vou mostrar a minha janela aqui, ó. Mostra a sua janela aí, apóstolo. Mostra aí. Olha só. Uma hora dessa eu chego nessa janela. Gente, olha, ó, aqui, ó, esse é o lugar. Então, o que vai acontecer? Dia 26 de agosto. Passa rápido. Você vai vir aqui para Cabo Frio, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Você pode ir de avião para o aeroporto Santos Dumont e ali perto tem a rodoviária, vem direto para cá. Ou você pode vir de ônibus direto para cá, quase todos os estados próximos aqui tem ônibus direto. Ou você dá teu jeito, vem de carro. Aqui, Cabo Frio, é uma cidade que é de gastronomia, tem muita comida boa, tem lanchonete, tem hotel de todo tipo, hotel caro, hotel barato, hotel grande, hotel pequeno, praia, tem tudo aqui. E você vai vir para cá. Então, você vai ficar comigo no auditório, eu e mais alguns convidados. Eu estou fechando quem vai ser comigo. O apóstolo William já vai estar, o William Leonardo, que estava comigo na live ontem. Então, de 9 da manhã até mais ou menos umas 7h30 da noite. Pauleira, dentro de um hotel de qualidade, o melhor auditório de hotel da região. O melhor auditório coisa tremenda. Então, venha, gente, independente do lugar do Brasil, venha. R$200 apenas de inscrição. Só isso, R$200 de inscrição. Me chama no WhatsApp, aqui no Instagram, tem meu WhatsApp na bio. E se você está assistindo pelo YouTube, meu WhatsApp está aqui embaixo. O vídeo vai pro Tremendo. Tá? Eu quero, meu Deus, mas como eu quero trazer o apóstolo Moisés também para vir aqui pregar. Eu gostaria de ir para ser ministrado. Eu estou vendo você falar, está me dando uma emoção. É uma pena que eu estou em Brasília, mas vai que Deus faz alguma coisa. Eu queria ir para aí, não é para falar, não é para pegar em microfone, queria eu levar um povo para chegar aí no sábado e ficar no domingo, e eu vejo essas coisas assim, esses encontros, esses moedims de Deus. Olha que coisa linda! Você pode pensar, não, mas é um dia só. Meu Deus do céu! Você não sabe a quantidade de coisa que Deus faz numa ocasião dessa. Um dia eu faço, esse evento eu já faço há anos. Se eu fizer 2 dias, o povo não aguenta, o povo explode. Deixa eu falar uma coisa. O Espírito Santo Meu Deus! O Espírito Santo é testemunha. Um pouco antes da pandemia, eu fiz um evento desse em Teresópolis, onde eu morava. Acabou o evento, o povo foi para o hotel e começou todo mundo a orar em línguas. Veio uma tempestade que a serra toda tremia. Trovões. Bum! Meu Deus! A cidade. Deus começou a pegar todo mundo nos hotéis com dom de profecia pelo que era falado no trovão. Meu Deus, isso é muito sobrenatural. Deus fala no som de trovões. Fala mesmo. Olha, um grupo, escuta o que eu vou te falar, uma caravana, veio de São Paulo. Quando eles estavam indo embora, no dia seguinte de manhã, eles pararam em Aparecida do Norte, onde tem aquela igreja de Aparecida, aquela coisa toda do Satanás ali, chegando em São Paulo. É um negócio aquele trono. Eles foram embora orando em línguas no carro. Eles filmaram. Todos tomados. Quando o pessoal dizendo que participou aqui. Quando eles chegaram em Aparecida, pararam para almoçar. Entraram no restaurante. Eles falaram que era um restaurante com um corredor de entrada grande, cheio de imagem. Eles foram andando, falando em línguas, as imagens começaram a cair no chão. Meu Deus! Não puderam fazer nada com eles, porque eles não botaram a mão em nada. Meu Deus! Então, aqui, olha aí, quando eu falo que vai ser tremendo... Tem gente, olha que tem gente aí que está escrevendo embaixo do que o apóstolo está dizendo. Claro. Isso aqui não é conversa fiada, não. Isso é testemunho do sobrenatural. Olha, eu quero deixar minha palavra aqui de estímulo. Vá, não perca isso. Invista. Quem acredita nestes encontros, investe nestes encontros. Porque a notícia é esta: festas que Deus prepara
ele não falta. Uau. Deus não falta às festas que ele prepara. Lá vou eu pensei que tinha acabado, hein? Pô, meu Deus, vou ter que anotar isso. Caramba. Festas que Deus prepara, ele não falta. Então, podia faltar todo mundo no Sinai, mas Deus jamais faltaria aquele momento em que ele disse, em 3 dias eu vou aparecer aqui. Ele não falta. Esse negócio de 24 de agosto aí está mexendo comigo. Viu? Tomara que, quem sabe, 26 de agosto vai ser tremendo, vai ser tremendo. Esse Moedim vai ser tremendo. O apóstolo está dizendo que vai vir, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu quero trazê-lo. Eu quero custear a sua vinda com a sua esposa, mas para isso eu preciso aumentar minhas inscrições. Eu sou corajoso, apóstolo. Eu aluguei um hotel que cabe 400 pessoas. Tremendo, tremendo. Meu Deus. Eu pastorei a igreja, eu sou muito corajoso, né? Realmente não é fácil, não. Se eu botar pastoreando já. Se eu botar 400 pessoas lá, eu trago o Jefferson Neto dos Estados Unidos, mano. E traz mesmo. E ele vem para celebrar, e vem para... Porque eu quero deixar aqui uma palavra de estímulo a vocês que estão conectados. Façam a inscrição de vocês. Ajudem no processo de dar a essa festa a grandeza que ela merece, porque o dono da festa vai estar lá. Agora você imagina, cara, eu, você, William, Valdiran e Jefferson. Tremendo, tremendo. Todo mundo lá para ser ministrado, para ministrar, todo mundo para beber, todo mundo para viver aquilo. Ei, eu já vou deixar essa data separada pela fé na minha agenda aqui. 26 de agosto. Meu Deus, meu Deus. Tremendo, tremendo. Parabéns, apóstolo, pelo trabalho. Parabéns. Obrigado, meu amigo, por essa palavra. Mexeu mesmo. Eu recebi muito de Deus. Deus está nesse lugar. Em breve vamos fazer outra. Tremendo. Se eu pudesse, eu fazia live contigo todo dia, mas eu sei que você não vai ter tempo para muita coisa. É bom demais, né? Deus te abençoe, viu? É um prazer. Amém, apóstolo. Gratidão pela tua vida, gratidão por esses campeões que estão aí. E não se esqueça, invista na jornada. Não espere que a coisa aconteça em Canaã. Está acontecendo no deserto. Creia, vai para cima. Deus é com vocês. Beijão, pastor. Falou, gente. Tchau, tchau.